Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui. Como eu disse, hoje praticamente iria falar sobre duas aulas, que seria coleções e módulos, né? Sobre coleções, praticamente fiz uma breve introdução, né? Dei alguns exemplos aqui e tudo mais, e fizemos um exercíciozinho aqui. Para o tempo não ficar muito longo, tá, pessoal? É porque geralmente os vídeos têm ficado muito longos, então eu tenho dado algumas explicações e depois volto aí com alguns exercícios aí um pouco mais complexos para a gente poder estar treinando isso aí. Mas as coleções a gente também vai estar utilizando cada vez mais, tá? Na verdade, tudo que a gente tem aprendido hoje em dia, cada aula que vai se passando, a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho mais e isso vai complementando o aprendizado aí de vocês. Mas, o Wallace, o que seria módulo, né? O módulo, a gente pode se dizer que o módulo é um recurso adicional, né? A gente pode estar interpretando ele dessa forma. Imagino como se ele fosse uma peça de um quebra-cabeça, né? Você tem um quebra-cabeça e aos poucos você vai colocando peça por peça e no final você chega num denominador comum, né? Então, o módulo ele pode ser entendido dessa forma, né? É... E como é que a gente adiciona esses recursos, né, adicionais à linguagem Python? Né? É porque o Python já tem uma quantidade bem grande de recursos que podem ser explorados. Só que para facilitar o desenvolvimento ou até mesmo o aprimoramento, né, da, do que vocês querem fazer, utilizar esses módulos facilita muito. Ou até mesmo, você mesmo pode desenvolver um módulo, tá? Você mesmo pode desenvolver em algumas literaturas, tá, pessoal? Algumas não, né? Enquanto vocês estudarem outras linguagens, possivelmente vocês módulos vai ser também lidos como bibliotecas, como pacotes, tá? Então é praticamente tudo a mesma coisa, tá? Módulo, biblioteca e pacotes são praticamente tudo a mesma coisa, ou seja, são coisas que são recursos adicionais que vai estar facilitando para a gente aí o desenvolvimento. Então, para a gente trazer uma biblioteca para dentro do nosso programa, a gente utiliza um comando chamado import, tá? Esse import você vai estar adicionando uma biblioteca extra dentro do seu código fonte. Mas Wallace, como é que eu faço? Beleza, é só colocar o nome ali e pronto, acabou? Não. Praticamente, para você utilizar esse recurso extra, praticamente vocês têm que fazer a instalação desse pacote, entendeu? É igual no começo, né? Quando a gente estava preparando o ambiente, que é para ter que colocar o recurso aqui de imprimir, né, em PDF, a gente teve que instalar lá o Mictest, né? Então, o Mictest é um programa complementar, entendeu? Que vai nos ajudar a gerar um PDF disso aqui, né? Então, se eu não tivesse instalado ele antes, o programa não ia conseguir entender o funcionamento dele. Então, para a gente instalar uma biblioteca, Wallace, eu gostaria de, por exemplo, instalar a biblioteca do Keras, ou TensorFlow, na verdade. Para cada ambiente de desenvolvimento tem uma especificação, tá? Tem uma forma de você fazer isso. Se você estiver usando o idler do Python, geralmente vai usar o pipe, né? E como a gente está usando o Anaconda, então ele vai utilizar o próprio repositório Conda. Vou estar abrindo aqui um outro Anaconda. Antes de vocês instalarem algum pacote, verifica se ele não está já disponível dentro do repositório do Conda, né? Que quando você instala ele, já traz alguns repositórios, já traz alguns pacotes, né?
ou biblioteca, ou módulos, né, adicionais, né? Então o comando para vocês verificarem isso é o conda list, tá? Como eu disse para vocês, que é o conda list. Assim que você digitar ele, dê enter e ele mostra para vocês, ó, alguns pacotes que já vem já pré-instalado, tá? Se tem algum pacote aqui que eu gostaria de usar que não tá funcionando, você pode estar removendo ele e instalando ele de novo. Geralmente, quando você quiser instalar algum pacote, você pode estar vindo aqui na internet e digitar, pode ser em inglês também, entendeu? Bom, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Anaconda TensorFlow, não sei qual é a versão que eu quero, mas se você tiver a versão, você pode instalar. E o Anaconda, que é o ambiente que a gente está instalando. Praticamente, vamos ver aqui na documentação, ele vai dar praticamente um guia aqui, ó, de como instalar. Aqui praticamente está o código dele, do que ele vai pedir, né, da instalação do sistema, desse recurso. Então, algumas coisas vocês vão ter que ler, alguma documentação, tem um passo, geralmente sempre tem algum passo a passo de como fazer a instalação disso, viu, pessoal? Nada é meio que às cegas, tá? E a grande maioria das coisas são em inglês. Mas se você estiver utilizando o Google Chrome, você pode estar traduzindo ela, ou como até eu falo, né? Geralmente força aí um pouquinho o inglês aí, que realmente pra gente que trabalha na área da informática, isso aí é importante, ter pelo menos um domínio básico aí, ou de interpretação, para poder se virar aí no dia a dia. Então, praticamente, a gente vai estar utilizando uma biblioteca que eu acho ela muito bacana, ela é bem simples de usar, que é uma biblioteca para gerar gráficos. Essa biblioteca, ela já vem já como padrão aqui do Anaconda, tá? No repositório do Anaconda. Se não vier, pode estar instalando ela. O que a gente vai utilizar deixa eu achar ela aqui, essa daqui, ó, Matplotlib. Se eu vier aqui na internet, por exemplo, se vocês nos seus aí não tiver, vocês podem vir aí, ó, Matplotlib Anaconda, né? Ele já vai dar aqui, ó, primeiro link que eu clicar aqui, vai dar aqui o comando para instalação. Aqui, ó, tem vários comandozinhos. Você pode testar qualquer um desse aqui. Geralmente o primeiro já vai. Só você dar um copiar aqui. Como eu disse, vocês podem vir aqui, ó. Se for no Windows 10, só dá Ctrl C, tá? Ou clicar com o botão direito do mouse também, ele aparece aqui já. Se for no Windows 10, Windows 7 na verdade, aí você só vem aqui nessa barrinha branca, clicar com o botão direito, fechar, editar e colar. Que ele também vai aparecer aqui também. Como o meu está instalado, então não vou instalar. Então, eu vou estar utilizando aqui o seguinte, vou estar utilizando aqui a biblioteca, vou estar importando ela para o nosso projeto, apesar dela estar ali, eu tenho que importá-la para o nosso projeto. Então vamos colocar aqui Matplotlib, e eu vou também estar utilizando um recurso interno dela, que é o pyplot, tá? É assim que vai estar declarando ela. Bom, então, fazendo isso aqui, eu já importei um recurso adicional ao meu projeto. Como ele disse, esse recurso adicional aqui vai permitir com que eu crie gráficos dentro dos meus projetos, entendeu? O que eu quero fazer e tudo mais. Tipo, por exemplo, nesse próprio projeto aqui de média, eu poderia pegar e gerar um gráfico disso, entendeu? Se eu recolhesse informações de mais alunos e tudo mais, poderia fazer isso. Então, vamos lá, vamos construir um sisteminha aqui de exemplo, só para a gente ver como é que isso funciona. A gente sabe que o gráfico ele se baseia
e no eixo X e no eixo Y. Então a gente precisa dessas duas informações para se gerar um gráfico. Então eu vou declarar aqui duas variáveis. Vamos voltar com frutas de novo. Vou botar, né, fruit em inglês. Ou fruta mesmo. Não, pode ser fruit, né? É porque como eu já declarei frutas lá em cima, só para não dar nenhum BO, tá, pessoal? Porque lá em cima a gente já usou frutas, então só para ele armazenar um outro espaço na memória dessa variável. Porque senão ele pode estar utilizando ela como outra. Pode estar utilizando a mesma, né? Então é só para não dar problema. Então eu vou inicializar com essa variável com esses valores, né? Lembrando que ele é uma lista. Abacate e morango. Então criei aí uma lista de frutas e vou colocar um KDT também, que vai ser a quantidade. Então vou botar aqui 10, 20, 30, 50 e 10. Como eu declarei 5 valores, então para dar um negocinho certinho aqui, eu vou colocar também 5 valores também. Bom, como eu disse para vocês, o Matplotlib, essa variável ou qualquer gráfico que vocês criam, ele se baseia através do eixo X e do eixo Y. Então, como eu criei essas duas variáveis, agora eu posso passar essas duas variáveis para o Matplotlib, entendeu? Já que o Matplotlib é a ferramenta que vai me gerar esse gráfico, então eu posso estar passando essas informações para ele. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar essa variável, esse pacote matplotlib, tá? Ponto pyplot. Vou chamar e aqui eu vou definir o tipo de gráfico que eu quero usar, tá? E existe uma infinidade de gráficos. Se a gente for aqui matplotlib Python e a gente for na documentação dele, vamos em exemplo, vamos na documentação. Não, acho que melhor ir nos exemplos. Olha a quantidade de Python que a gente consegue fazer. Linhas, barras e marcas. É como se fosse marcas, né? Podemos também fazer gráficos de imagens e de campos, contornos e campos. Subplots, né? Ou seja, que é mais de um gráfico no mesmo lugar, na mesma figura, na verdade. Gráficos estatísticos, de pixel, né? E polares. Barras de texto, barra de texto, campos de textos e anotações. E o pyplot, né? O próprio pyplot, que ele também tem uma infinidade também de gráficos aqui também. O recurso que eu estou utilizando vai ser justamente esse, vai ser o pyplot, tá? Onde a gente vai estar criando gráficos de plotagem básica. Então, como vocês podem ver, depois vocês podem dar uma entrada aqui, clicar em cada cidadão desse aqui, ele já vai te dar para você uma instrução aqui de como faz isso, entendeu? Né? Isso aqui são os exemplos, tá, pessoal? Você pode seguir aqui a documentação ou tutorial, que tem muita informação aqui bem legal que vocês podem estar pesquisando aqui. Então, eu vou estar utilizando esse tipo de gráfico, né, que é o plot. Como a gente viu aqui, o plot, cadê você? É o mais básico que tem, que é o de linha. Deixa eu... Aqui, linhas.
estatística, textos. Praticamente são os gráficos de linha, né? O plot. Ele não tem... A gente até consegue fazer algumas manipulações com ele bem legal, mas você consegue criar gráficos animados também, que é outra coisa também bem legal também. Depois eu quero fazer um projeto de osciloscópio para mostrar para você, ou também esse daqui também, geração de onda ou com osciloscópio. Estou desenvolvendo um projetinho aí para a gente poder trabalhar aqui também. Então, vou estar criando um projeto básico e eu vou definir aqui o meu eixo. Minha fruta vai ficar no eixo Y e meu KDT no eixo X. Não, meu KDT vai ficar no eixo Y e minha fruta no eixo X, tá? E aqui agora, né, como é que eu faço para imprimir? Para imprimir, só eu der um matplotlib.show, que é uma função interna. Se eu der Enter, ele vai demorar um pouquinho e ele me deu um erro. Por que ele me deu um erro? Ele executou, mas... Ah, tá, que eu esqueci de colocar aqui o pyplot. Agora ele vai funcionar sem erro. Então, tá vendo, pessoal? Ele me gerou aqui um gráfico bem legalzinho, bem bacana. Um pouco cru, né? Mas é um gráfico bem bacana, né? Pilinha. Só que ainda tá faltando algumas informações, né? Quem pegar esse gráfico aqui, pô, vai entender, se usar ele para interpretar alguma coisa, não vai entender lá muita coisa do que ele quer dizer, né? Então a gente vai colocar aqui agora uma legenda, né, para definir o que é o que esse gráfico é, o que ele faz, entendeu? Porque aqui para mim não quer dizer nada. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro um título no nosso gráfico. E o título a gente coloca com a palavra title, né? E vou colocar aqui essa é produção frutas janeiro. Então, se eu imprimir isso aqui agora, opa, olha que legal, ele já me adicionou um título aqui. Quero agora colocar legenda no meu eixo X, né, que na verdade é o daqui, e colocar uma legenda também no meu eixo Y. Como é que a gente faz? A gente vai chamar matplotlib, pyplot. Vamos colocar aqui, vamos definir primeiro o eixo X, que vai ser o xlabel. Vamos colocar aqui tipos de fruta. E vamos colocar aqui matplot lib pyplot y label. ADT produção. Se eu rodar isso aqui, olha que legal, ele me adicionou, né, as legendas. Agora sim, esse gráfico aqui, eu sei que esse gráfico aqui representa a produção de frutas no mês de janeiro, não sei de qual ano, mas aí tudo bem. Aqui eu tenho uma quantidade, né, e aqui eu tenho os tipos de produtos que foram, né, tipos de frutas, né, dessa produção. Então aqui, ó, o próprio gráfico aqui me coloca aqui o 10, né, como a ação produziu 10, pera chegou aqui a 20, a uva chegou aqui a 30, o abacate chegou a 10, a 50, abacate não, abacate, e o morango chegou a 10. Mas o alce,
Pô, bacana, legal. Mas tem, pessoal, uma forma. Você viu que é um gráficozinho bem simples, né? Bem basiquinho. Dá pra gente customizar ele, fazer algumas coisas aqui para melhorar ele. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu copiar esse código aqui. Como sempre eu falo para vocês, eu recomendo vocês não copiar. Sempre digitar para reforçar o aprendizado, a digitação e ter a sintaxe aí já também. Só que a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vocês perceberam que, poxa, digitar o nome dessa biblioteca e até mesmo as funções internas dela, nossa, fica um negócio grande, chato, né, bem repetitivo. O que a gente pode fazer? Existem duas formas, né? Quer dizer, uma forma de melhorar isso. A primeira forma é o seguinte, é dando um apelido, ou seja, ao invés de a gente digitar isso tudo aqui, eu poderia simplesmente colocar a palavra reservada a essa e colocar a palavra de tele, né, de plot, entendeu? Então toda vez que eu precisar chamar essa biblioteca, ao invés de eu digitar ela, agora só preciso digitar PL. Então eu venho aqui, ó, PL, PL, PL e PL. Tá vendo? Isso reduz, né, a nossa quantidade de código de uma forma bem absurda. A menos que você estiver desenvolvendo um projeto e esteja ganhando por linha, aí pode ser que seja interessante, mas em outras partes não é. Então vocês podem ver que agora todas as informações que eu preciso acessar da Matplotlib eu posso acessar através desse apelido que eu criei, tá? Uma outra coisa também através do comando import é o seguinte, que quando você dá um import de um nome da biblioteca, você acaba importando para o seu computador, né, todas as bibliotecas que vão ser utilizadas, tá? Isso, dependendo do computador, dependendo do projeto, dependendo do recurso que você estiver utilizando, isso é muito ruim, porque toda vez quando você compilar, dependendo, aqui a gente está fazendo um projeto com poucas linhas, mas se for um projeto muito gigante e que possivelmente vai incluir outras bibliotecas, nossa, isso aqui pode ficar uma carroça, tá? Pode ficar um pouco lento. Então, como vocês perceberam que além dessa biblioteca, e dentro dessa biblioteca eu tenho funcionalidades internas dentro dela, eu posso fazer o seguinte, eu posso meio que pegar uma informação, tipo, por exemplo, eu posso pegar uma única instrução dentro daquela biblioteca. Tipo, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, dentro da... Deixa eu fazer aqui Deixa eu adicionar aqui uma outra linha, só para vocês entenderem. Tem uma outra biblioteca que é utilizada para algumas operações matemáticas no Python, que é a math, tá? Se, por exemplo, dentro da math eu quiser utilizar a função de raiz quadrada dela, eu teria que fazer o seguinte, math.sqrt e colocar aqui o valor. Se eu mandar imprimir, quer dizer, eu posso até mandar imprimir isso aqui direto. Aqui eu digitei errado. Isso. Ele vai me dar 5, tá vendo? Só que tá vendo, como eu disse para vocês, eu tive que digitar a palavra eu tive que importar essa informação, entendeu? E além de importar ela, eu tive que ainda trazer o módulo, né? Como se aqui eu estivesse trazendo o modo geral.
Se eu quiser, tipo, por exemplo, dependendo do que eu vou fazer, eu só for utilizar a função de raiz quadrada dentro de math, ou como aqui do plot, se eu vou usar somente a plot do meu projeto, então eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Eu posso estar vindo aqui, ó, e dar um from math import sqrt. O que eu fiz aqui? Nesse comando, eu só estou importando dentro da biblioteca, dentro do pacote, dentro do módulo math, somente a função, né, a funcionalidade sqrt, que é de raiz quadrada. Então, até mesmo quando eu for utilizar ela, eu não preciso nem utilizar o math, tá? Só vir aqui direto e mandar imprimir. Deixa eu até imprimir um outro valor, só para botar 9. Vai dar 3. Tá? Essa função do sqrt aqui é de raiz quadrada, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, e a função math, aconselho vocês darem uma olhada nela, porque ela é utilizada para cálculos matemáticos básicos, entendeu? Então, ela tem função logaritma, tem função raiz quadrada, o próprio π, né? Então, tem um monte de coisa legal lá que a gente está usando. Vou fazer uma lista de exercícios aí também, para a gente estar utilizando mais essa biblioteca math. E para cálculos científicos, né? Tipo, por exemplo, se eu quero fazer cálculo científico, uma coisa mais braba aí, que dá para fazer em Python também. Aí a gente utiliza a biblioteca NumPy, tá? A biblioteca NumPy, que é utilizado mais para cálculos científicos dentro do Python. Então aqui, voltando aqui no nosso exemplo, vou até deletar isso aqui. Que eu disse para vocês que a gente poderia editar, né, esse gráfico aqui, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, a gente criou aqui praticamente um alias, né, que é um sobrenome, um apelido para essa biblioteca. Por quê? Para a gente ter uma forma mais simplificada de acessar ela. Vocês viram que, comparado aqui em cima, o código deu uma reduzida. Isso facilita bastante. E o que a gente pode criar nesse gráfico? Nesse gráfico aqui, a gente pode colocar algumas strings de customização, tá? Então, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Operadores de string plot Python, esse cara mesmo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Tá vendo? Dá para criar um monte de coisa, que até gráficos logarítmicos, linear, log_t. Dá para fazer uns negócios bem legal. Cadê? Deixa eu ver. Bom, eu já tinha salvo aqui no outro computador, então deixa eu... Opa. Deixa eu dar um copiar e colar aqui. Que é justamente aqui, ó, matplotlib.plot, né, que é aquele mesmo carinha que a gente está usando lá. E aqui, ó, praticamente a gente tem alguns marcadores, né? Esses marcadores aqui, esse primeiro aqui ele define praticamente o tipo de, por exemplo, um marcador de valor. Tipo, por exemplo, se eu vier aqui e colocar, tipo, cadê você? Deixa eu fechar esse cara aqui. O triângulo... Como é que eu vou colocar o triângulo virado para baixo? Agora é que eu não lembro. Sei que o triângulo para cima é um chapeuzinho. Então aqui, ó, quando eu estou criando aqui meu gráfico e colocando ele em memória para depois eu mostrar ele, eu simplesmente venho aqui, ó, coloco entre chaves, quer ver? Eu vou colocar isso aí. Deixa eu apagar esse from aqui que eu não estou usando ele.
Aqui, ó, vocês podem ver que no lugar da linha, tá vendo? Eu coloquei, na verdade, umas setinhas. Setinhas, deixa eu ver se tem como setinhas viradas para baixo, qual que são? O maker, não maker. Como é que eu vou virar a setinha agora? Tá aí um código bem interessante. Acho que eu vou ter que... Sei que eu consigo, para cima eu consigo dessa forma. Para baixo. Tá aí uma coisa para eu pesquisar, pessoal. Como colocar o triângulozinho para baixo. Isso aí realmente é um negócio que eu ainda não descobri. Então, assim, existe algum... Você pode estar utilizando esses marcadores. Tipo, por exemplo, aqui vocês podem definir a linha, né? O tipo de linha que vocês querem, tá? Tipo, por exemplo, uma linha sólida, uma linha tracejada, né? Ou uma linha com um ponto e tracejado, ou uma linha quebrada, né? Quer ver? Por exemplo, vou colocar lá agora uma linha tracejada. Então, vou vir aqui, eu boto 2 traços, se eu mandar executar, olha lá, ó, ele me criou uma linha tracejada com pontos. Outra coisa também que eu posso fazer é definir cor. Então, se eu não gosto de azul, eu quero vermelho, então vou botar aqui, ó, R, ó, aí mudou de azul para o vermelho. Então, pessoal, praticamente é isso. Então, vocês dentro do plot pode dar uma customizada. Um outro gráfico também que dá para a gente fazer aqui, brincar legal, é o gráfico de... Vamos usar esse mesmo exemplo aqui. É o gráfico de barra. Também é um gráficozinho também bem simples de fazer. Deixa eu apagar isso aqui, porque o gráfico de barra, a forma como ele aceita mudanças de cores, ele é alto e é diferente. Então vamos colocar aqui bar, né? Que eu estou colocando aqui uma nova função dentro do plot, tá? Então que é o bar. E vamos imprimir. Tá vendo? Ele me gera aqui um gráfico. Para mim mudar a cor desse gráfico, ele só aceita através de uma variável. Ele tem uma função interna chamada color, que daí você troca lá dentro. Então se eu colocar aqui, ó, cor, barras, e colocar como red, vermelho, aí depois eu venho aqui, ó, dentro dessa construção do meu gráfico, e busco a funcionalidade color e pego essa informação aqui que foi armazenada nessa variável. Quando eu mandar rodar, olha só, ele trocou a cor do meu gráfico, né? Aqui como a gente viu aqui, o vermelho é o R, o R é o vermelho. Se eu colocar o M, né, que é o magenta, olha lá, ele trocou por magenta, né? E se eu colocar o K, ele vai ficar preto. Fica legal na minha tela preta. Até que não ficou tanto ruim não, entendeu? Então é isso, pessoal. O que eu queria falar sobre importações, módulos e coleções é isso, tá? Vocês viram que nosso curso tá andando, né? Então com coisas simples a gente já consegue fazer umas coisinhas bem legais. E a ideia é essa. A gente vai criando cada vez coisa aqui e o negócio vai avançando de acordo com o que a gente vai aprendendo. As próximas aulas, agora eu vou tentar trazer, vou montar alguns exercícios para a gente poder estar utilizando, né, tanto essas coleções de dados, tá? O que a gente aprendeu sobre coleções de dados, também a biblioteca Math, né, que dá para a gente utilizar ela, que é aquela biblioteca utilizada para cálculos matemáticos, né, pelo menos cálculos matemáticos básicos no Python, algumas operações básicas, e também algumas coisas com gráficos, tá? Vou tentar trazer alguma coisa aí para a gente montar alguma coisa aqui mais legal. Então, pessoal, vejo vocês aí na próxima aula. Continue estudando, continue pegando os exemplos aqui. Qualquer coisa, tipo, por exemplo, vocês podem estar dando uma olhada na documentação. Eu sempre recomendo, se vocês têm alguma dúvida de qualquer coisa, principalmente do Python,
tem o python.org, entendeu? Como eu disse para vocês têm a documentação do Python aqui, só pegar e dar uma olhada. Tem um monte de vídeo também na internet. Vocês mesmo veem que quando eu tô com alguma coisa aqui, eu sempre estou mostrando alguma coisa para vocês aqui pela internet, que algumas coisas eu acabo tirando da internet mesmo, até alguns exemplos, entendeu? Para ficar um pouco mais simples aqui a forma de explicar para vocês, que não adianta eu trazer nada complexo e chegar aqui e vocês não entenderem, entendeu? Então eu tô fazendo de uma forma bem simples, bem pausada. Não tenho entrado em detalhe em muitas coisas. Tenho mostrado o básico para vocês aprenderem pelo menos o básico, aprofundarem no básico, e aí sim, quando chegar o momento da gente ir para um outro nível, pelo menos o básico vocês já estejam bem engessados, né? Já estejam com isso na veia. Isso é importante de qualquer linguagem. O importante da linguagem não é você dominar ela como um todo, é você entender pelo menos os fundamentos e como ela funciona. Tá? Você tendo esses dois princípios bem enraizados, você consegue ter o domínio depois de qualquer outra linguagem. Então, pessoal, por enquanto é isso. Como eu disse, vou estar preparando aqui uns exercícios bem legais para a gente poder fazer. E nos vemos então na próxima aula. Grande abraço.